Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você pode estudar a Bíblia e investigar do início até ao fim e não vai encontrar prova de que os apóstolos celebraram o dia de Natal. Porque eles não celebraram. Não celebraram. Então, de onde é que o dia de Natal vem? Ora, se você pesquisar uma enciclopédia ou fizer uma busca na internet, você confirmará que esses costumes vieram ou precedem ou existiam muito antes do tempo de Cristo. Aliás, era o que se chamava o solstício do inverno, no hemisfério norte, está claro, e os dias começavam a ser mais no solstício de inverno, que era geralmente no dia 21 de dezembro, os dias ficam mais curtos possíveis no hemisfério norte. Está claro, no hemisfério sul é o oposto, por isso é que vocês estão no hemisfério sul agora neste período de dezembro está muito calor, enquanto aqui no hemisfério norte está muito frio, porque no hemisfério norte os dias são mais curtos. Mas a partir do dia 21 de dezembro os dias começam a ficar mais longos. E por isso então havia esta celebração, desde a Antiguidade, desde os dias antes de Cristo, esta celebração ao Sol e ao Saturno, ao planeta Saturno, que por isso é que chamava essa celebração Saturnália, mas que era uma celebração pagã a dar graças a este Deus do Sol e desses planetas, a dar uma gratidão a esse Deus. E esses festivais pagãos, quando pessoas gentios vieram a conhecer a verdade e vieram para a igreja, trouxeram com eles, arrastejaram com eles algumas dessas crenças. E então, para fazer as coisas mais aceitáveis a essas pessoas, a igreja, ao fim do terceiro, quarto século, cristianizou esses festivais pagãos e deu-lhes um título de cristãos. E daí é que vem o nome ou a razão do dia de Natal, o entendimento que as pessoas pensam que é quando Jesus Cristo nasceu, e por isso deram um nome a este festival, à volta no dia 25 de dezembro. E está claro, o festival do fim do ano também tem origens pagãs, mas então fizeram isso em nome de Jesus Cristo. E por isso, pensando que as pessoas que estão a adorar a Cristo estão a celebrar uma coisa pagã. Mas, no entanto, o ponto importante aqui é que, com estas coisas emocionais, com árvores bonitinhas e com luzes e com palavras bonitas, tais, por exemplo, dizer paz na terra e boa vontade aos homens, que sim, são palavras bíblicas, mas são tiradas do contexto e são usadas de uma maneira para celebrar coisas que não são comandadas ou instruídas ou mandadas na Bíblia. Aliás, somos mandados para não fazer essas celebrações pagãs. Mas o grande problema disto, queridos irmãos, além disso, é que o verdadeiro significado da vinda de Cristo, particularmente a primeira vinda e o que aponta para a sua segunda vinda, é perdido nestas comemorações. E por isso, a história que não é contada acerca do dia do nascimento de Jesus Cristo, isto é, como ele veio para ser o nosso Salvador, e como ele veio e apontando assim para ele ser o futuro vindouro, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para trazer paz na terra e boa vontade para com os homens, esse significado é escondido. Então, decidi hoje, queridos irmãos, de olhar da nossa Bíblia e seguir numa ordem, em sequência, dos acontecimentos à volta do nascimento de Jesus Cristo, para termos um entendimento um bocadinho melhor. E por isso, leiam comigo, se faz favor, vamos começar a ler em Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 1, versículo 3, e talvez queiram pôr uma marcazinha aqui em Lucas, porque vamos entrar
e voltar aqui a Lucas de vez em quando durante este sermão, mas em Lucas, começando no capítulo 1, e igualmente começando do versículo 3, diz assim Lucas a dizer: pareceu bem a mim, depois da acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E por isso temos aqui, no Evangelho segundo Lucas, temos uma exposição em ordem, numa sequência correta dos eventos principais. Ora, isso não quer dizer que seja uma exposição de todos os eventos, porque alguns dos eventos à volta do nascimento de Jesus Cristo estão escritos ou mencionados no Evangelho de Mateus e que não estão mencionados no Evangelho de Lucas, mas o Evangelho de Lucas nos dá, digamos assim, aquela ordem, aquela sequência. E por isso nós vamos estudar isso para que, como diz aqui no versículo 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Para termos plena certeza das verdades. E essa é a razão porque hoje vamos ver isto. Então, continuando no versículo 5, começa aqui Lucas a explicar os acontecimentos que eu vou focar hoje, que é particularmente à volta do nascimento de Jesus Cristo. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Ora, o que era o turno de Abias? Se vocês forem ver primeiro Crônicas, capítulo 24, vocês vão ver que durante o reino de David, ele teve o desejo de construir um templo. Como sabem, não foi autorizado por Deus a construir o templo, mas disse: o teu filho Salomão construirá o templo. No entanto, David fez preparativos para essa construção, assim como fez preparativos nos turnos dos sacerdotes. Ora, isto é, os sacerdotes eram está claro, da tribo de Levi, das várias famílias debaixo da família de Arão, e havia várias famílias da linhagem de Arão, que era da tribo de Levi, que tinham ou podiam servir nesta responsabilidade de servir no templo. Então, David dividiu essas famílias de sacerdotes em 24 grupos ou 24 turnos que serviam 2 vezes por ano. E além de servirem durante 2 vezes por ano, também serviam naquelas semanas em que fossem dias santos ou festas santas. E por isso o primeiro turno servia na primeira semana, da maneira que Deus vê o ano, da primeira semana do ano. Deus vê o ano começando na primavera, no hemisfério norte, que isto é à volta de março, abril. Por isso, a primeira semana desse início do ano, que os sacerdotes tinham de declarar, quando era o princípio do ano, nessa primeira semana, o primeiro turno servia. Na segunda semana, o segundo turno servia. Na terceira semana, por exemplo, era o período das festas dos Pensasmos. Bem, então todos serviam nessa terceira semana. Depois, por exemplo, na quarta semana, o terceiro turno, então servia. Sim, porque o primeiro turno serviu na primeira semana, o segundo turno serviu na segunda semana, o terceiro turno era para servir na terceira, mas, por exemplo, se a terceira semana fosse a semana dos dias dos Pensasmos, nessa semana todos os turnos serviam, então esse terceiro turno só iria servir então na semana seguinte, que seria a quarta semana. E depois na quinta semana servia o quarto turno. Na sexta semana servia o quinto turno. E assim adiante. Até que o oitavo turno, o turno de Abias, serviria na oitava semana. Perdão, na nona semana. O oitavo turno serviria na nona semana. Mas como sabem, se vocês olharem ao calendário, isso é à volta do período de Pentecostes. Por isso,
esse turno poderia ter sido antes de Pentecostes ou depois de Pentecostes, depende da estação do ano. Por isso, se, por exemplo, a 9ª semana, que é a semana em que o 8º turno devia servir, se essa fosse o período de Pentecostes, todos os sacerdotes serviam nessa semana, então ele só serviria na semana a seguir, que seria a 10ª semana, o 8º turno. Por isso o 8º turno ou servia na 9ª semana ou na 10ª semana, dependendo quando o dia de Pentecostes caía. E depois, se ele servisse na 9ª semana e depois tinha que esperar pela 10ª para servir, ou servia na 9ª, que era o período de Pentecostes, e depois esperava para o seu serviço, o seu turno, na semana seguinte, na 10ª, de qualquer maneira, tinha que esperar até acabar a sua responsabilidade e depois é que ia para casa. Estão a entender isso, não é? Bem, continuando. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ele, o sacerdote, era filho da descendência de Arão e a sua esposa também era da mesma descendência, de acordo com a lei. Deviam se casar dentro daquele grupo de sacerdotes. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdote na ordem do seu turno, que é o 8º turno, que serviu, por exemplo, na 9ª semana ou 10ª semana, à volta desse período. Quer dizer que, se pusermos isto no nosso calendário, seria lá para o meio de junho. Para o meio de junho. Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Isto é, no 8º turno, que seria talvez na 9ª semana. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, a tua esposa, a tua mulher, te vai dar à luz um filho, a quem darás o nome de João. João Batista. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Ele já teria o Espírito Santo de Deus no ventre materno. Já teria o Espírito Santo de Deus. Isto é interessante ter um conhecimento porque, como sabemos, que eu dei alguns sermões passados acerca do Espírito do Homem e também do Espírito Santo, que trabalha com o Espírito do Homem. E aí vê-se que o João Batista já tinha o Espírito do Homem, e está claro, também tinha o Espírito Santo para trabalhar com o Espírito do Homem, e ainda estava no ventre da mãe, ainda não tinha nascido. Aí está um ponto importante acerca de como é um crime matar ou assassinar uma vida que ainda está no ventre da mãe. Isso é um crime, isso é um assassínio. E por isso nós não temos oportunidade de ter uma escolha se podemos assassinar ou não. Isso não é a escolha que Deus nos dá. Deus diz o que é pecado. E matar, assassinar, é pecado. Ponto final. Ponto final. Mas, continuando então, aí vê-se, continuando um bocadinho mais adiante, no versículo, vê-se aí que ele não acreditou nisto, e disse, portanto, porque não acreditaste nas minhas palavras, a quais seu tempo se cumprirão, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas se venham a realizar, como se lê no versículo 20. 1 Lucas. E depois, no versículo 22, mas ele saindo não podia falar, então entenderam que tiveram uma visão no santuário, expressava-se por acenos e permanecia mudo.
E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Isto seria então, como mencionei há pouco, lá para os fins de junho. Para os fins de junho voltou para casa, depois de Pentecostes. E então, passados esses dias, lê-se no versículo 24, Isabel, sua mulher, concebeu. Quer dizer, esta conceição de João Batista no ventre da mãe aconteceu lá para os fins de junho. Meios de junho, fins de junho, à volta desse período. E depois, no 6º mês da sua gravidez, diz assim no versículo 26, no 6º mês da sua gravidez, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Aqui vê-se, como vocês sabem a história, quando Jesus Cristo foi concebido ou gerado no ventre da Maria, que viviam nessa altura na cidade de Nazaré. Aí vê-se que Jesus Cristo foi gerado 6 meses depois de João Batista ser gerado. Quer dizer que, se João Batista foi gerado, como vemos aqui, foi concebido ao fins de junho, vocês contem 9 meses de fins de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Quer dizer que ele nasceu lá para os fins de março, abril, que é mais ou menos à volta no calendário de Deus ao início do ano. Ao início do ano do calendário de Deus, digamos assim, do mês Nissan ou Abib, à volta do primeiro dia, ao início disso. O que então se põe que, visto que Jesus Cristo foi gerado 6 meses depois, isto é, era 6 meses mais novo, se você usar esse período de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, chega quando Jesus Cristo nasceu, à volta de setembro, fins de setembro, início de outubro, que é à volta do período das trombetas, do dia de expiação e da festa de tabernáculos e do último grande dia. Muito provavelmente no dia das trombetas, ou à volta desse período, pelo menos. E por isso vê-se aqui que o anjo Gabriel veio a Maria no 6º mês da gravidez da Isabel. Continuando a ler então, versículo 27. Uma virgem desposada com certo homem na casa de David, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Aqui vê-se que José era da casa de David, isto é, descendente de David, e por isso sabe-se que o cetro não se herdaria de Judá. Você lê isso em Gênesis 49, versículo 10 e 11. E também quando, falando o profeta a David, em 2 Samuel capítulo 7, disse que vai estabelecer o teu reino. Vejamos aí, a 2 Samuel capítulo 7. Vamos voltar a Lucas, por isso mantenham assim uma marcazinha aí em Lucas. Mas vamos ver 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. Veja aqui. Vamos começar a ler do versículo 12. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Está aqui o profeta Natã a falar a David, a dizer as palavras do Senhor, e diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, isto é, quando estiveres morto, David, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti. Farei levantar depois de ti, farei aparecer depois de ti, depois de tu teres morrido, o teu descendente que procederá de ti, que vem de ti. Está claro, podia estar a mencionar fisicamente a Salomão, mas espiritualmente está aqui uma dualidade que está a apontar a Cristo,
porque foi depois de ele morrer que o seu descendente se levantou. Salomão já se tinha levantado e já tinha sido apontada essa responsabilidade antes de David falecer. E depois diz, estabelecerei o seu reino, o reino deste descendente teu. Ora, o reino de Salomão foi tirado dele. Ou grande parte da linhagem dele perdeu, as 10 tribos perderam por causa do pecado de Salomão. Mas continua a ler no versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome. Este descendente edificará uma casa ao meu nome. Está claro, sabemos que Salomão edificou o templo, porque foi instruído, mas profeticamente aponta que Cristo, quando vier à segunda vida, vai edificar este templo, o que provavelmente vai ser chamado ou conhecido como o terceiro templo. E eu estabelecei para sempre o trono do seu reino. Que ele vai estabelecer o reino de Deus na terra. E então será estabelecido para sempre o trono do seu reino. Então, continuando em Lucas capítulo 1, diz assim, como estávamos a ler, uma virgem desposada com certo homem da casa de David, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Por isso vimos que isto aponta para David. Também outro ponto importante aqui é que era desposada. Isto ainda não estava casada, mas tinha este noivado que nestes dias era considerado como uma coisa muito importante, como quase que um casamento, como vamos ver daqui a pouco. Então, continuando a ler no versículo 31, diz assim, e eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Está a dizer aqui a Maria que vais conceber um filho. Ainda não concebeu. Ainda não foi concebido no ventre dela. Vai acontecer. Ainda é futuro. A quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de David, seu pai. Este vai ter o trono de David, vai reinar na terra, no trono de David, mas vai estabelecer o reino de Deus na terra. O seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. O reinado de Jesus Cristo não terá fim, como lemos em 2 Samuel, capítulo 7. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Sim, embora esteja desposada, ainda não me casei. E por isso não tive nenhuma relação sexual com nenhum homem. Respondeu-lhe o anjo, descerá. Vê-se que é futuro. Não é que já desceu, é que descerá sobre ti o Espírito e o poder do Altíssimo te envolverá. O poder do Altíssimo é o Espírito Santo de Deus. É o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra e por isso também entre o ente santo que há de nascer em ti, este menino que vai nascer em ti, que por este milagre do poder do Altíssimo, do Pai, vai gerar um bebé dentro do ventre da Maria, será chamado Filho de Deus. Porque não foi gerado pelo homem, mas foi gerado por Deus. Filho de Deus. O Pai, pelo Pai. O Espírito Santo de Deus procede do Pai. E por isso é que o Pai é o Pai. Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo ele este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Isto agora é o 6º mês de gravidez dela. Quer dizer, que isto foi lá para os fins, ela ficou grávida lá aos fins de junho, isto seria ela ficou lá grávida para os fins de dezembro. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas essas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. A Maria consentiu. Disse, aqui sou a serva do Senhor. Acreditou e consentiu. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela e então ela ficou grávida, como vemos aqui. Continuando então
a ler no versículo, versículo 38. Aqui está a serva do Senhor, sim, e o anjo se ausentou dela. Ela acreditou e teve fé imediata em Deus e deu o consentimento, como eu disse. Isto é ponto importante. Deu o consentimento também. Porque eu digo que é um ponto importante, porque aqui nos Estados Unidos houve um professor que disse, olha, mas que invasão do corpo desta moça que não tinha consentido, e como é que gerou um bebê sem consentimento? Isto é um insulto. Porque até o próprio Deus recebeu o consentimento de Maria para ela ser grávida. Milagrosamente. Porque diz assim, que está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Depois disso, vê-se aqui que o Evangelho de acordo com Mateus descreve alguns detalhes adicionais que não estão aqui em Lucas. Então vamos ver esses detalhes adicionais, começando em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, no versículo 1, diz assim, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Arão, quer dizer que é da descendência de Davi, da descendência de Abraão. Vê-se então esta descendência, genealogia paterna, irmãos. Isto é genealogia paterna, através do pai, digamos assim, adotivo ou legal, que era José. Era a genealogia paterna de Jesus Cristo, desde Abraão. Daí vê-se, por exemplo, no versículo 3, diz assim, Judá gerou de Tamar, a Perez. Não, Tamar era uma cananita. Depois lê-se aí, e no versículo 5, Salmão gerou de Raab, a Boaz. Raab era uma prostituta. E depois, um bocadinho adiante, diz assim, e este de Ruth gerou a Obed. E quem era Ruth? Ruth era uma moabita. Aqui vê-se senhoras que não eram israelitas, eram gentios, e os quais estão na linhagem de Jesus Cristo. Muito interessante aqui. Muito interessante, queridos irmãos, na linhagem legal. Continuando então no versículo 18 de Mateus capítulo 1, diz assim, ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Estava desposada, isto é, tinha feito, este noivado tinha sido iniciado, este forte compromisso do noivado já tinha acontecido, mas ainda não estava casada. Não estava casada. Okay. Diz assim, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado. Ainda era virgem. Não tinham tido nenhuma relação sexual ainda. Porquê? Porque ainda não estava casada. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo fosse uma pessoa, então o Espírito Santo seria o Pai. Mas o Espírito Santo não é uma pessoa. Como lemos em Lucas, era o poder do Altíssimo que veio sobre ela como uma sombra e fez este milagre. Era o poder de Deus, do Pai. E achou-se grávida pelo Espírito Santo. Outro ponto aqui acerca de estar desposada com José. Este período de compromisso especial do noivado era protegido pela lei. Vocês sabiam disso? Vejam comigo, se faz favor, aqui em Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23 a 24. Deuteronômio 22, versículo 23 a 24. Se houver moça virgem, estamos aqui a falar de uma moça virgem, desposada a um homem, sim, já é noiva, desposada, mas ainda é virgem. Porquê? Porque ainda não se casou.
e um homem a achar na cidade e se deitar com ela. Quer dizer, se ela for, digamos assim, violada. Então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejais até que morram. A moça porque não gritou na cidade. Queridos irmãos, hoje em dia há muitas coisas aí nas manchetes acerca de moças ou senhoras a dizer, olha, este homem fez coisas contra mim e tal, e agora foi culpa dele, e isto e tudo. Às vezes não dizem que houve um consentimento da parte delas, porque a Bíblia diz, se você está a ser violada como uma moça, você tem que gritar. Tem que gritar. Isso é o sinal. Nesse momento, não é 20 anos depois dizer, olha, eu fui violada por aquele homem. Naquele momento, tem que gritar. É o que a Bíblia diz. Diz assim, a moça porque não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Humilhou a mulher do seu próprio. Ela era desposada, ainda não se tinha casado, era virgem, mas a Bíblia já trata a ela como a mulher desse homem, a esposa desse homem. E por isso, no Antigo Testamento, este ato deste noivado era um nível mais alto do que entendemos hoje, que era um compromisso sério, como se já tivesse casado, mas que ainda não tinha casado. Por isso, continuando então em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ela foi achada, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Deus fez um milagre aqui, como sabemos. E depois, continuando aqui, no versículo 20, diz assim, enquanto ponderava nestas coisas, isto é José, o seu esposo, pensava, ele viu, ela estava grávida, por exemplo, você sabe, a esposa estava grávida, estava muito agoniada, estava a vomitar, não se sentia bem, estas coisas todas que acontecem às senhoras, algumas, está claro, sentem menos que outras, mas de uma maneira geral, há certas senhoras que sofrem muito durante aquele primeiro trimestre, porque é um período que às vezes ficam muito agoniadas, não se sentem nada bem. E então dá claro, ele sendo justo, não querendo infamar esta moça, decidiu fazer isto de uma maneira secretamente, não causar uma cena, não causar barulho, fazer isso. Enquanto ele ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de David, não temas receber, não temas casar-te com a Maria, tua mulher. Não temas aceitá-la, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É um milagre do poder de Deus. Procede do Pai. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A primeira vinda de Jesus, o nome de Jesus significa Salvador. Primeira vinda, Salvador. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. A sua missão, a sua primeira missão, da sua primeira vinda, para salvar, para dar o seu sangue, dar a sua vida por nós, para abrir o caminho para nós podermos ser reconciliados com o Pai. Mas, além disso, começou a pregar a boa nova do reino de Deus. Esta foi a mensagem que Jesus Cristo deu. Mas, continuando a ler aqui, no versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Que quer dizer Deus conosco.
será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus Cristo é Deus conosco. Continuando no versículo 24. Despertado José do sono, fez como se lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Isto é, casou-se com ela. Contudo, não a conheceu. Contudo, não teve um relacionamento sexual com ela imediatamente após o casamento. Porquê? Porque a virgem, diz aqui, a virgem dará à luz um filho. Ela ainda era virgem quando deu à luz Jesus Cristo, a quem pôs o nome de Jesus. Por isso, não a conheceu enquanto ela não deu à luz o filho. O filho primogênito, como diz em algumas versões. Isto é o primeiro filho dela. O primeiro filho dela e deles. Ora, quantos filhos é que eles tiveram? Você está na Igreja Católica, provavelmente terá ouvido, olha, ela é virgem, foi virgem e nunca teve outros filhos. Mas isso não é verdade. Porque leia aqui, primeiro está a dizer o filho primogênito, isto é o primeiro filho dela, primogênito. Mas veja, por exemplo, no mesmo livro de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. Mateus 13, 55, diz assim, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? Estão a falar aqui de Jesus Cristo, não é ele o filho do carpinteiro, a mãe dele não é Maria. E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Pelo menos 4 irmãos masculinos. 4. E não vivem entre nós todas as suas irmãs. Ora, se fosse só uma irmã, seria não vive entre nós a sua irmã. Mas quando diz todas as suas irmãs, para mim é mais do que um. Pelo menos 2, possivelmente even mais. Ora, se simplesmente fosse 2 irmãs, eram 4 irmãos e 2 irmãs faz 6, mais Jesus Cristo são 7. Quer dizer que Maria teve 7 filhos, pelo menos. E por isso vemos aqui que teve irmãos e irmãs, e essa é um bocadinho da história aqui em Mateus, que não está descrito ou descrevida em Lucas. Mas vamos continuar agora com a história de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 39. Lucas capítulo 1, versículo 39. Aqueles dias, disposando-se, Maria foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Juda, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança que estava no ventre da Isabel, isto é, João Batista, a criança que estava no seu ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e clamou em voz alta. Aqui vê-se que estava o bebê, João Batista. A Isabel estava grávida cerca de vários meses, mas pelo menos 6. Pelo menos 6. Alguns meses mais. E então ouviu a Maria a vir ali. E então o bebê se alegrou. E que exclamou em voz alta, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? O nosso Senhor é Jesus Cristo. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Aqui está um bebê. Tinha, digamos, pouco mais de 6 meses de gravidez, no ventre. E estremeceu de alegria quando viu a Maria com um bebê que talvez tivesse, por exemplo, 1 mês. Então quer dizer que Isabel tinha, por exemplo, estava grávida por 7 meses. Mas aqui vê-se que
há vida nestas criancinhas dentro do ventre. Queridos irmãos, aqui está um ponto importante. O aborto é um crime. O aborto é um crime. Esta criança já tinha vida. Estas duas crianças já tinham vida. E uma reconheceu a outra. Que é o Senhor. E ainda talvez só tivesse 1 mês de gravidez. Não sei se era 1 ou 2 meses. Mas não era muito mais. Se fosse 3 meses de gravidez na Maria, quer dizer que a Isabel já estava com 9 meses. Seria então o período quando ela deu à luz. Sim, talvez fosse durante a altura. Não sabemos. Mas ainda estavam no ventre. Ora, veja, por exemplo, como Êxodos, capítulo 21, protege o bebê que ainda não nasceu. Vejam como Êxodos, capítulo 21, protege o bebê que ainda não nasceu. Aqui, nesta secção, vê-se 2 homens numa luta. Estão a brigar. E durante esta briga, magoam a mulher que está grávida. Êxodos 21, versículo 22. E se os homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que haja um aborto ou um nascimento prematuro, como algumas versões têm, porém sem maior dano, quer dizer que o bebê não morre, aquele que feriu será obrigado a indemnizar, segundo o que lhe for exigido, o marido da mulher que está à espera de bebê, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, se este bebê é no ventre da mãe, dano grave, quer dizer, por exemplo, morrer ou ficar magoado, então darás vida por vida. Aquele homem que fez com aquele bebê no ventre da mãe que está grávida morresse, esse homem vai ter que morrer. Quer dizer que matar um bebê no ventre da mãe é assassinato. O aborto é um crime. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. O castigo é proporcional ao que fizeram. Não é um castigo maior do que fizeram, mas é proporcional ao que fizeram. Mas continuando então aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 20. Mateus 1, versículo 20, onde estávamos... Lucas é onde estávamos. Lucas, capítulo 1, versículo 44 foi onde completámos. E agora então vamos saltar um bocadinho mais à frente para Lucas, capítulo 2. Então vamos ver o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Ora, os romanos fizeram este recenseamento e está claro, seria prático, como vemos, fazer o recenseamento à altura em que todos os judeus iam viajar para as suas cidades, porque queriam um recenseamento de saber quantas pessoas estavam naquela cidade. E por isso seria durante as festas de peregrinação, que seria à volta do período de setembro, outubro, e que é a festa das trombetas, dia de expiação, festa de tabernáculos e o último grande dia, o 8º dia.
E assim iam todos alistar-se. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser ele da casa e família de David. Por isso foi para a sua casa, porque eles queriam fazer este recenseamento e, como disse, era lógico fazer isso, enquanto que no período em que as pessoas faziam as suas viagens para as suas áreas onde viviam. Parte do período da peregrinação. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Quer dizer que os 9 meses de gravidez completaram-se. E ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou e deixou numa manjedoura. Porquê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugares para eles na hospedaria. Ora, esta palavra hospedaria é a mesma palavra que é usada em Lucas 22, versículo 11. Por isso vamos ver aí, Lucas 22, versículo 11. No mesmo livro, no mesmo autor, Lucas 22, versículo 11. A palavra em grego é kataluma. Não havia lugar na Cataluma. E vejam como em Lucas 22, versículo 11, traduz esta palavra Cataluma. Diz assim, e dizei ao dono da casa, isto é o período da Páscoa, e eles dizem, olha, onde é que vamos observar a Páscoa? E então diz, olha, vamos observar a Páscoa neste local, e então Jesus Cristo indicou a eles para procurarem o homem com um cântaro de água, segui-lo até a casa onde ele morar. Lemos isso no versículo 10 de Lucas 22, e no versículo 11 diz assim, e dizei ao dono da casa, o mestre, isto é Jesus Cristo, manda perguntar-te, onde é o aposento, onde é o Cataluma? Onde é o aposento? Onde é o quarto de visitas, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? A palavra Cataluma, aposento, não é uma estalagem, não é um hotel, não é uma hospedaria, mas é um aposento, é um quarto na casa, um quarto de visitas, um quarto. Os visitas podiam ir lá e dormir, ou lá e ter uma refeição, ou seja, for uma casa, um quarto adicional nessa casa. E foi aí que então observaram a Páscoa, o aposento na casa deles, na casa deste homem. Cataluma. Por outro lado, vejam como o mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 10, fala acerca de uma hospedaria, ou de uma pensão, ou de um digamos assim, um tipo de local onde podiam passar a noite e dormir. O que chamaríamos uma hospedaria. Isto é em Lucas capítulo 10, versículo 34. Lucas 10, versículo 34. Lucas 10, versículo 34. E esta é a parte da parábola do bom samaritano. E vocês sabem a história, esta pessoa é roubada e depois está aí no chão. É uma parábola, porque as pessoas estavam a perguntar, olha, quem é o meu próximo, quem é o meu vizinho, o meu próximo, que eu tenho de ter cuidado. Então Jesus Cristo diz, olha, eu vou responder a esta parábola, ver quem é o próximo. E depois esta pessoa que tinha sido magoada, tinha sido roubada, e depois o levita passou por ela, deixou, o sacerdote passou por ela, mas depois veio o samaritano. E o samaritano disse assim, versículo 34, diz assim, e chegando-se o samaritano, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, sim, pôs-o no seu carro, digamos assim, em palavra moderna, e levou-o para a hospedaria. Levou para esta pensão, para este hotelzinho ali perto, a hospedaria. E tratou dele na hospedaria. E ele lá ficou, e no dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem. Esta palavra hospedaria é uma palavra em grego que é pandukaion. Desculpe, o meu grego não é lá muito bom, mas mais ou menos é uma palavra desse género. Pandukaion, hospedaria. Muito diferente de Cataluma,
que quer dizer aposento. Então vamos voltar a Lucas capítulo 2. A Lucas capítulo 2, versículo 7. Diz assim: Então deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na cataluma. Que quer dizer, neste quarto de visitas. Não era numa hospedaria ou numa estalagem. Ao fim de contas, Belém era uma cidade, não era na estrada principal, mas era desviada da estrada principal, nas montanhas, e as pessoas que viajavam e que geralmente queriam ter hotéis ou estalagens ou locais para passar a noite, seriam perto da estrada principal, não fora, numa cidadezinha que não era bem escondida entre as montanhas. E por isso não era uma hospedaria desse senso. Por isso era um local em que Jesus Cristo estava, que era uma casa, e então nessa casa não tinham espaço no quarto de visitas, mas tinham assim à entrada, na parte de trás, onde durante o inverno trariam para lá as ovelhas. Está claro, aí outra prova que não era o inverno ainda, porque não estava lá, eles estavam ainda no campo. Traria para lá as ovelhas, mas estavam no campo, e então esse local era... esse espaço era bem grandezinho e tinha lá uma manjedoura, assim, feita de pedra, feita lá no prédio por si próprio, e depois então punha assim uma palha, assim bem esmigada e tal, e faziam uma coisa muito agradável para o bebê estar. E por isso é a razão que ele estava nessa, digamos assim, nessa sala de família, que não era no quarto de visitas, mas uma sala que podiam usar, que era talvez um bocadinho maior, uma coisa própria para ter as ações do parto e fazer a lavagem, uma coisa higiênica, e tinha ali um localzinho para pôr, embora muito humilde, que era uma manjedoura, mas onde Jesus Cristo nasceu. E depois vê-se aqui em Lucas capítulo 2, versículo 16, vê-se que os pastores foram lá, versículo 16, e acharam lá Maria e José deitada na manjedoura. Não houve escândalo nenhum a dizer, olha, mas que local terrível para ter o bebê. Não, porque senão teriam dito, olha, vem para a minha casa, ou coisa assim. Não, aceitaram isso muito bem. Mas os pastores que estavam no campo, como lemos, por exemplo, no versículo 8, diz assim, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Porquê? Porque ainda não era inverno, estavam ainda no campo. Então veio o anjo, disse a eles, olha, vem ver onde está o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então foram, e eles disseram, glória a Deus, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E o versículo 15 diz assim, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então foram, e vejam no versículo 17, e vendo, isto é, os pastores, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Aí está uma outra lição espiritual. Os pastores é que divulgaram, o ensino espiritual é que os pastores estão a divulgar a boa nova às ovelhas espirituais. E vê-se um ponto interessante. E depois vê-se no versículo 21, completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram o nome de Jesus. E depois diz assim, passados os dias da sua purificação, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Isto é, ao fim de 40 dias, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei. E então havia este homem que disse, olha, este é o Senhor, mas que graça. E ele disse, vejam no versículo 30, é o cântico de Simeão, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia.
do que dele se dizia. E por isso apontava, aqui vê-se que apontava, uma vez mais, o significado para Jesus Cristo, o Salvador. Mateus adiciona alguns pontos que Lucas não menciona depois disto. Então vamos ver aqui em Mateus, capítulo 2, porque aqui em Mateus, capítulo 2, vê-se a história dos magos. Os magos viram, estavam no Oriente, quer dizer, talvez na área do que chamamos hoje Irão, da Pérsia, que era a Babilônia, onde muitos judeus e outras pessoas inteligentes em certas, que chamam magos inteligentes, certas coisas desse género, e então quiseram ver quem era o rei dos judeus, porque sabiam, vieram ter conhecimento por causa desta estrela no Oriente, e vieram então adorá-lo. Então foram a Herodes, disseram onde é que está o rei. Herodes perguntou muito cuidadosamente quando é que viram, quando é que não viram, porque lembrem-se que, por exemplo, no período de Esdras, demorou uns 4 ou 5 meses para eles virem de lá para a área de Jerusalém. E por isso não foi uma viagem pequena, demorou tempo, e por isso então eles vieram. Não diz quantos eram, não diz quantas pessoas eram, quantos magos eram, podia ser vários números, e viram que perguntaram quem é o rei dos judeus, porque aqui está a apontar uma vez mais para o rei vindouro, para o vindouro rei. E então Herodes perguntou com precisão, veja aqui no versículo 7, com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu a eles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Com precisão, ele teve uma ideia de há quanto tempo atrás é que isto aconteceu, quanto tempo é que demoraram eles a viajar até chegar lá. Por isso tinha uma boa ideia da idade do bebê, do menino. Então, investigaram com os levitas e com os sacerdotes onde aconteceria isto profeticamente. Eles disseram, olha, vem de Belém. Então foram para Belém e vê-se aqui no versículo 11, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Entrando na casa, viram o menino. O menino, já era um menino com a sua mãe. Prostrando-se, adoraram, abriram os seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Ofertas que eram muito valiosas, teriam grande valor. Aí vê-se que deram a ele. Então, o que é que acontece? Vocês sabem. Depois, eles vão por outro caminho para não voltar a ver o rei. E então, Herodes vê que eles não voltaram e então quer matar este menino. E por isso vai indagar cuidadosamente a idade. E então mata, como se vê nos versículos 16, os meninos de 2 anos para baixo. Por que não os meninos de 6 meses para baixo? Porque já era um menino. E então eles fugiram para o Egito. E quando fugiram para o Egito, tinham este ouro, este incenso, esta mirra, estas coisas, para os suportar durante um período, até que o Herodes e aqueles que o queriam matar morreram. E depois eles voltaram. E depois decidiram não voltar para Belém, mas voltaram para Nazaré. Como diz no versículo 23, e foi habitar numa cidade chamada de Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado um nazareno, isto é, uma pessoa que vem de Nazaré. E por isso então continua a história, agora aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 39, que diz, cumpridas todas estas ordenanças segundo a lei do Senhor, e depois de vários outros acontecimentos que ele não descreve, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E aí cresceu o menino, enchendo-se de sabedoria e da graça de Deus sobre ele. E como lê-se no versículo 52, e cresceu Jesus Cristo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
Aí está a mensagem, queridos irmãos, que Jesus Cristo cresceu em sabedoria e na graça de Deus. É como os nossos jovens devem de crescer. Nós educando a eles no caminho de Deus. Precisamos de ajudar a eles, conforme eles obedecem a Deus. E se nós obedecemos, eles vão crescer na sabedoria e na graça de Deus. Então, qual é o significado aqui? O significado aqui vimos que, primeiro, Jesus Cristo não nasceu em dezembro, nasceu à volta do período, por exemplo, da festa das trombetas. Não estou a dizer que seja exatamente esse dia, porque ninguém sabe o dia ou a hora, como a profecia diz, como Jesus Cristo disse. Mas o ponto é que ele não nasceu em dezembro, e vimos isso claramente do turno de Abias. Segundo lugar, vimos também que ele veio para salvar o mundo e para ser rei. Isto é o grande significado da vinda de Cristo. Vejam, por exemplo, em conclusão, em Isaías capítulo 9. Porque aqui está uma profecia acerca da vinda de Cristo em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Vamos começar a ler no versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu. Sim, nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Isto é o governo de Deus. Está sobre os seus ombros, os ombros de Jesus Cristo. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Quando Jesus Cristo vier de novo, com o governo sobre os seus ombros, ele será um maravilhoso conselheiro. Ele vai ter sabedoria e capacidade de dar conselho e de fazer decisões que não são políticas, mas fazer decisões boas que todas as pessoas vão admirar e dizer: mas que sabedoria maravilhosa para resolver este problema. Maravilhoso conselheiro. Deus forte. Jesus Cristo é um dos dois seres que são coeternos, porque lê-se em João capítulo 1, versículo 1, que Jesus Cristo era o Verbo, e o Verbo estava com o Deus, com o Pai. E vê-se também aí que o Verbo era Deus. Ele se humilhou, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Se humilhou e veio para a terra. E veio a ser da forma de homem. Ele era da forma de Deus, mas se humilhou por sua livre vontade e veio a ser da forma de homem. E por isso vê-se que ele, em submissão ao Altíssimo, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus forte que vem reinar na terra. E depois diz: Pai da eternidade, pelas suas ações, de acordo com a vontade do Pai, Jesus Cristo fez a eternidade possível para nós, seres humanos. Abriu para nós, ele é o autor da salvação, e abriu para nós o caminho de podermos vir a ter uma vida eterna. Ele é o por quem isto é possível, o Pai da eternidade. E ele diz assim, é o príncipe da paz. Ele é o príncipe que vai trazer paz à terra. Este é o grande significado da vinda de Cristo. O príncipe da paz. Trará paz a este mundo. Versículo 7. Para que se aumente o seu governo, o reino de Deus se vai aumentar e venha a paz sem fim sobre o trono de David e sobre o seu reino, que vai ser o reino de Deus reinando na terra, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Queridos irmãos, esta é a grande esperança que nós temos. Esta é a boa nova do reino de Deus que Jesus Cristo nos traz por abrir o caminho para a eternidade, o caminho para haver paz eterna para nós, o caminho da salvação. E que, irmãos, não é só uma questão de ser um bebé bonitinho e dar presentes uns aos outros com ideias emocionais, de ensinar e encorajar mentiras e engano, escondendo idolatria e ideias pagãs. Não. Mas a boa nova do vindouro, o reino de Deus, é que Jesus Cristo vem para reinar
na terra e para trazer paz à terra. Graças a Deus.